Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia que é a mesma no mundo inteiro, aqui nos meus endereços telemáticos. Repórter Paulo Roberto Maciel é o meu nome. E os endereços são Paulo Roberto Maciel, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 8 de setembro de 2023, sexta-feira, Natividade de Nossa Senhora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui, cor branca, porque neste dia nós vamos homenagear Nossa Senhora. É a solenidade da Natividade de Nossa Senhora, a festa da Natividade de Nossa Senhora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, então, como eu já disse, e no rito da celebração temos o Glória, o prefácio de Maria e o ofício da festa. Antífona da entrada. Celebremos com alegria o nascimento da Virgem Maria. Por ela nos veio o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Oração do dia. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça. E assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa de seu nascimento aumente em nós a vossa paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículos do 1º ao 4a. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até ao tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora. É o Salmo 71, versículo 6º. Salmo 3, versículo 6º também. Refrão, Isaías 61, versículo 10º. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos. Exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Para vós, o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos. Exulto de alegria no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. E depois a proclamação, que será o texto escrito por São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e do 18 ao 23. Aleluia, 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 aleluia. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro de Babilônia. E depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliassim. Eliassim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes que vivessem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à liturgia comentada sobre o Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Dará à luz um filho. Baseado em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16, e do 18 ao 23. Hoje a igreja celebra a natividade da Virgem Maria, Mãe de Deus. Nossa liturgia costuma recordar apenas o dia da morte dos santos, seu natalício para a vida celeste. Não se celebra o dia do nascimento terrestre. As raras exceções são o próprio Jesus, o Salvador, 25 de dezembro, Maria a Escolhida, 8 de setembro, e João Batista, 24 de junho, maior entre os nascidos de mulher, conforme Mateus 11, versículo 11. O evangelho escolhido para esta festa litúrgica, repassa a genealogia de Jesus Cristo
e a anunciação do anjo a José de Nazaré. A notícia que vem do céu, ela dará à luz um filho, aponta claramente para a missão que Deus confiara à Virgem Maria, missão que está na origem de seu chamado à existência. Na verdade, esta relação íntima entre existência e missão vale para cada pessoa humana. Também nós fomos chamados à vida, porque Deus tem uma missão personalizada para cada um de nós. E aquilo que chamamos de realização pessoal só é possível quando a existência e a missão chegam a coincidir. Como anota a tradição, a jovem de Nazaré tinha feito uma opção pela virgindade consagrada. O anúncio de sua maternidade parece contradizer a sua escolha anterior. Maurice Zandel comenta, abro aspas, recolhendo em seu coração toda a expectativa de Israel, Maria tinha querido permanecer virgem para que todo seu ser fosse um puro impulso de amor na direção de Deus. Se ela havia consentido na ternura de José, é porque tinha descoberto ou fizera nascer nele o mesmo propósito. Deus seria o único intercâmbio de um casamento que consistiria todo inteiro na união indivisível das almas. Quando Maria se torna miraculosamente a mãe do Salvador, este engajamento recebe a mais inefável consagração. Sua maternidade era o supremo cumprimento de sua virgindade, a flor divina do dom, o coroamento deste amor que, desde o começo, a desapropriava por completo, o lírio da pobreza. Ao acolher Maria em sua casa, conforme Mateus capítulo 1, versículo 24, no cumprimento da solenidade que tornava definitivo seu casamento, José participa da maternidade de sua esposa na medida em que ele mesmo estava voltado à sua virgindade. Sim, estamos diante de um mistério de amor. De um lado, o mistério do amor de Deus, que nos entrega seu Filho na fragilidade dos mortais. De outro, o mistério do amor humano, que se consagra aos desígnios de Deus, sem reservas e sem salvaguardas, puro amor. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu sou para o meu amado. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Temos mais alguma informação sobre a natividade de Nossa Senhora. É um texto que eu pesquisei no site revista.arautos.org. Festa do nascimento daquela que foi concebida sem pecado e nasceu da estirpe de Davi. Não há glória mais excelsa que a sua, a de ser mãe de Deus. Nascimento de Nossa Senhora trouxe para a humanidade algo até então desconhecido, uma criatura isenta de qualquer mancha, um lírio de incomparável formosura que deveria alegrar os coros angélicos e a terra inteira. Em meio ao exílio do gênero humano corrompido, aparecia um ser imaculado, concebido sem pecado original. Ela trazia consigo todas as riquezas naturais que podem caber numa mulher. Deus lhe concedeu uma personalidade valiosíssima, e sua presença entre os homens, melhor dizendo, representava também a esse título um tesouro verdadeiramente incalculável. Ora, se aos dons naturais acrescentarmos os tesouros incomensuráveis da graça que a acompanhavam, os maiores jamais concedidos a alguém por Deus nosso Senhor, podemos compreender o enorme significado de seu advento ao mundo. O nascer do sol é uma pálida realidade em comparação com a resplandecente aurora que foi o aparecimento de Maria Santíssima nesta terra, a mais solene entronização de um rei ou uma rainha, ou os mais grandiosos fenômenos da natureza, nada são diante do nascimento da Virgem.
Nesse momento bendito, certamente saudado pela alegria de todos os anjos do céu, pode-se conjecturar que tenham surgido inusitados sentimentos de júbilo nas almas retas esparsas pelo orbe. E eles bem poderiam ser expressos com uma paráfrase das palavras de Jó: bendito o dia que viu Nossa Senhora nascer, benditas as estrelas que a contemplaram pequenina, bendito o momento em que veio ao mundo a criatura virginal destinada a ser a mãe do Salvador. Fecho aspas. Se é possível dizer que a redenção dos homens teve início com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo se pode afirmar, guardadas as devidas proporções, em relação à natividade de Nossa Senhora, pois tudo quanto o Salvador nos trouxe começou com aquela que o daria ao mundo. Compreendem-se então as esperanças de salvação, indulgência, reconciliação, perdão e misericórdia que se abriram para a humildade naquele bendito dia em que Maria nasceu nesta terra de exílio. Momento feliz, magnífico. Foi ele o marco inicial da existência insondavelmente perfeita, pura e fiel, da que estava destinada a ser a maior glória do gênero humano em todos os tempos, abaixo apenas de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Afirmam muitos teólogos que, tendo sido concebida sem pecado original, Nossa Senhora foi dotada do uso da razão desde o primeiro instante de seu ser. No seio de Santa Ana, onde vivia como num tabernáculo, já teria, portanto, altíssimos e sublimíssimos pensamentos. Pode-se traçar um paralelo dessa situação com o que narra a Sagrada Escritura a respeito de São João Batista. Ele que fora engendrado no pecado original, ao ouvir a voz de Nossa Senhora saudando Santa Isabel, estremeceu de alegria no seio de sua mãe. É possível, portanto, que a bem-aventurada Virgem, com a altíssima ciência que recebera pela graça de Deus, tenha começado a pedir já no seio materno a vinda do Messias e que tenha se estabelecido em seu espírito o elevadíssimo intuito de vir a ser um dia a servidora da Mãe do Redentor. De qualquer modo, sua mera presença na terra era uma fonte de graças para os que se aproximavam dela e de Santa Ana, e o seria ainda mais depois do seu nascimento. Se da túnica de Nosso Senhor, como narra o Evangelho, irradiavam-se virtudes curativas para quem a tocasse, quanto mais da Mãe de Deus, vaso de eleição. Se a vinda do Salvador derrotou o mal no gênero humano, a natividade da Santíssima Virgem viu a luz, marcou o início da vitória do bem e do esmagamento do demônio. Ele mesmo percebeu que algo de seu cetro estava irremediavelmente partido. Nossa Senhora começava a influir nos destinos da humanidade. O mundo de então achava-se afundado no mais radical paganismo, numa situação muito parecida com a de nossos dias. Os vícios imperavam. As mais diversas formas de idolatria tinham dominado a terra e a decadência ameaçava a própria religião judaica, prenúncio da católica. Por toda parte, o erro e o demônio eram vitoriosos. Porém, no momento decretado por Deus em sua misericórdia, ele derrubou a muralha do mal, fazendo vir Nossa Senhora ao mundo. Da raiz de Jessé desabrochava o divino lírio, Nosso Senhor Jesus Cristo. Com seu nascimento, tinha início a irreversível destruição do reino de Satanás. Este primeiro triunfo de Nossa Senhora sobre o mal sugere-nos outra reflexão. Quantas vezes em nossa vida espiritual vemo-nos imersos na luta contra as tentações, nos contorcendo e nos revolvendo em dificuldades, e não temos ideia de quando virá o bendito dia em que uma grande graça, um insigne favor, porá fim a nossos tormentos e lutas, proporcionando-nos, por fim, um grande progresso na prática da virtude. Nesse momento, verificar-se-á um como que nascimento da Santíssima Virgem em nossas almas. Ela surgirá na noite das maiores provações
e das mais espessas trevas, vencendo desde o início as dificuldades com que estivermos nos defrontando. Levantar-se-á como uma aurora em nossa existência, passando a representar, em nossa vida espiritual, um papel até então desconhecido por nós. Esse pensamento nos deve encher de alegria e de esperança, dando-nos a certeza de que Nossa Senhora nunca nos abandona. Nas horas mais difíceis, ela como que irrompe entre nós, resolvendo os nossos problemas, aliviando nossas dores e dando-nos a combatividade e a coragem necessárias para cumprirmos nosso dever até o fim, por mais árduo que ele seja. A maior consolação que ela nos traz é precisamente esse fortalecimento de vontade que nos permite empreender a luta contra os inimigos de nossa salvação. Nossa Senhora nos dá também forças para nos tornarmos zelosos, filhos da Igreja e defensores da religião católica. Existem elementos históricos para afirmar que todas as grandes almas que combateram as diversas heresias ao longo dos séculos foram especialmente suscitadas por ela. Assim, o insinua de modo muito bonito o brasão dos claretianos, onde além do Imaculado Coração de Maria figuram São Miguel Arcanjo e a divisa. Os filhos dela se levantaram e a proclamaram bem-aventurada. Esse levantar dos devotos da Santíssima Virgem para glorificá-la não é também uma forma de nascimento dela como magnífica aurora nas tramas da história. Assim, os verdadeiros filhos de Nossa Senhora devem desejar e pedir a ela a graça de serem indomáveis e implacáveis contra o demônio e seus sequazes, que em nossos dias procuram conspurcar a glória da imortal Igreja de Cristo. Aí então um resumo sobre Nossa Senhora, a natividade de Nossa Senhora, comemorada em 8 de setembro. Santo do dia 8 de setembro, Santo Isaac, bispo, faleceu em 438, traduziu para o armênio os livros litúrgicos, boa parte da Bíblia e muitos outros escritos católicos. Colaborou quanto pôde para a cultura, espiritualidade e ortodoxia de seu povo. São Sérgio I é santo do dia 8 de agosto. São Sérgio foi papa, faleceu em 701. De origem síria, dedicou-se intensamente à evangelização dos saxões e frísios. Resolveu sabiamente muitas controvérsias e conflitos, preferindo morrer a consentir nos erros. Santo do dia 8 de setembro, São Pedro de Chavanon, presbítero, do ano 1080, fundou em Pébrac, na França, um mosteiro de cônegos regulares. Santo do dia 8 de setembro, São Tomás de Villanueva, bispo, faleceu em 1555. Sacerdote da ordem agostiniana, foi nomeado, contra sua vontade, arcebispo de Valência, na Espanha. Grande teólogo e devoto da Virgem Maria, é considerado um dos maiores pregadores de seu tempo, São Tomás de Villanueva. Santa do dia 8 de setembro, Beata Serafina Sforza, religiosa, faleceu em 1478. Esposa do senhor de Pesaro, na Itália, suportou muitas adversidades na vida conjugal e, após ficar viúva, passou o resto de seus anos sob a regra de Santa Clara. Santo do dia 8 de setembro, Beato Ladislau Bladzinski, foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre e mártir. Faleceu em 1944. Sacerdote polonês da congregação de São Miguel Arcanjo, foi morto no campo de concentração de Gross-Rosen. Santo do dia 8 de setembro, Beato Frederico Ozanam, leigo, faleceu em 1853. Italiano de nascimento, fundou com mais 6 companheiros
a Sociedade São Vicente de Paulo. Faleceu em Marsella, na França, no caminho de regresso à Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus do impossível, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você pede, suplica, ora, se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, onde responde às nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos: sim, não ou espere. A resposta que for melhor, Deus nos dará, porque Ele é o nosso Pai Celestial, nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia Ele voltará, definitivamente. Será o dia da parousia, do juízo final, onde tudo que fizemos de bem ou mal estará exposto universalmente. E receberemos aquilo que merecemos pelo que praticamos. Reconcilie-se com Deus e você terá a vida eterna. Viveremos semelhantes a anjos. Não haverá mais este tempo, não haverá mais esse espaço como conhecemos, não teremos mais fome, mais sede, mais doença, só glória. Teremos corpos glorificados, algo inefável, como diz o apóstolo São Paulo. Ele inclusive fala, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.